certo? Eu falei com relação às entidades, tá? Não estou falando com relação às outras emendas impositivas, mas com relação às entidades foi isso que aconteceu, sim. Não, eu falei com relação às entidades. Eu falei com relação às entidades, não falei com relação a todas as emendas impositivas. Eu gostaria de deixar isso claro. Com relação às entidades, foi a orientação que o jurídico passou. Tá? Não estou dizendo que com todas as emendas vai acontecer a mesma coisa. Eu prefiro não entrar nesse mérito, porque é jurídico. Tá? Eu não sou da área jurídica, eu prefiro não entrar nesse mérito. Mesmo porque a emenda impositiva, para mim, é uma novidade. Eu nunca tive emenda impositiva no orçamento. Não, a única coisa que tem que ficar claro é que a Câmara tem um papel importante nisso. E sem emenda impositiva, isso foi aprovado na Câmara, isso passou em 2 votações, a gente fez uma alteração na lei orgânica do município, no regimento interno, para que pudesse ser feita essa destinação, e eu não abro mão das indicações que eu, particularmente, como vereador, a gente fez indicação no orçamento. Eu acredito que todos, Taíde está aqui como vereador, tenho certeza que ele não abre mão, e também nenhum dos demais vereadores, porque senão a Câmara fica ociosa, vira chacota, faz um papel. Eu fiquei constrangido na reunião com as entidades, após souber dessa informação que a Major passou, juntamente com o pessoal do jurídico, essa orientação que a Major passou, que ao invés de passar mais 14 mil, seria retirado o repasse, menos 14 mil que já repassava, e completaria atendendo, somente para atender uma questão legal, só para não infringir a legislação. Ué, e aí o vereador, como é que fica? Como é que faz o papel da Câmara, né? Então, o trabalho legislativo está sendo diminuído, está sendo, de alguma forma ou outra, está sendo colocado em questão,
Então, eu gostaria muito, viu, Major, que você pudesse analisar isso junto com o jurídico, para que a gente não tenha complicações. Isso vai ter complicações. Isso chama pedalada fiscal. Isso chama pedalada. Isso não faça isso, porque eu não abro mão que passe a mais R$14 mil por cada entidade, que foi o que eu indiquei. Além disso, eu indiquei um recurso para o esporte e também para o SECAC, também não abro mão. Agora, vai diminuir o orçamento da secretaria para que passe a menos, só para poder cumprir legalmente, e o vereador, igual lá o Taíde indicou, medicamento. Aí a intenção é o quê? Para que aumente o repasse de medicações para a população. Aí vai fazer uma situação dessa? Eu não concordo e nunca vou concordar. Tenho certeza que nenhum vereador vai concordar aqui na Câmara. Inclusive, só aproveitando que você comentou sobre o SECAC não pode receber repasse nenhum, ele não tem documentação. Tudo bem. Aí é uma questão de vocês verificar lá, a questão jurídica, só que o valor para a Secretaria de Esportes está aumentado. Está lá já, a gente já Esse valor não pode se mexer. Então foi, se eu não me engano, foi 45 mil. Então esse valor não pode ser diminuído. Esse valor, não pode ser feito alguma parceria com o SECAC. Tudo bem. Aí é uma questão legal de vocês, mas o valor do orçamento da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo aumentou. É mais 45 mil. Aí não pode ser retirado, não pode ser remanejado dentro da suplementação nem nada. Ele está stand-by, vamos dizer assim. Até a doutora Carolina está aguardando o jurídico da prefeitura ter um tempo para poderem sentar, para ver como que deixa de utilizar com o SECAC para utilizar em outra coisa por indicação dos próprios vereadores. Sim, por indicação do próprio vereador. Não. Como a emenda impositiva foi da Câmara para a Prefeitura, nós não temos autonomia de mudar absolutamente nada. Só que a doutora Carolina está aguardando o advogado da Prefeitura ter tempo para atendê-la, para poder verificar o que resolve com relação à emenda impositiva. Assim como tiveram emendas impositivas de doação de medicamento de baixa renda para o social. O social não pode doar medicamento. A lei do social veda isso. Então, a Quelara também ia até mandar um documento para a Câmara, passando essa informação para, junto com o do SECAC, ver a possibilidade de alterar. Por que a Prefeitura não vetou, então? Aí é uma decisão do Executivo. Se está ilegal, por que não vetou? Não é uma decisão não é? Thiago. Não é verdade? Cadê o jurídico da Prefeitura aqui? Não pôde comparecer? O jurídico não está aí hoje. Não, eles não estão nem nos demais dias. É 2 dias, 3 dias por semana só. Você pode ir lá, Mancha, Daniel, não encontra. Então, eu acho que não está caminhando em conjunto. Eu acho que hoje é uma situação que, no dia de prestação de contas, o jurídico tem que estar presente. Eu gostaria que fizesse como uma exigência, secretário, que o jurídico participasse também da reunião. Para que essas situações porque a gente está levantando situações que você não pode responder. Então, quer dizer, fica uma prestação de contas sem a gente ter um respaldo jurídico técnico. É porque, assim, na verdade, a prestação de contas que eu estou vindo apresentar hoje é referente ao fechamento de 2019. Em momento algum, a gente está vindo para apresentar 2020. E aí você vai vir em 2020, 2021, fazer prestação de contas em 2020, falando que não aconteceu. Que você tem, eu acho que é interessante que vocês, todos os vereadores, junto com o doutor Ivan, façam um documento por escrito para a Prefeitura questionando sobre isso, para que ou a gente marque uma reunião na Prefeitura com o jurídico presente, talvez o prefeito, ou eles respondam por escrito para vocês o que vai ser feito. Tá? Eu acho que, assim, não que você não tenha o direito de falar, lógico, todos aqui têm, mas eu acho que, justamente como você está dizendo, o jurídico não estar presente e não ser o assunto em pauta da apresentação, justamente por isso que eles não vieram, a gente pode marcar uma reunião até aqui na Câmara, mesmo solicitando para que o jurídico compareça. A gente tira todas essas dúvidas, faz uma ata para poder regulamentar o que tiver equivocadamente errado. O doutor Ivan, dia 11 o Valério está convocado para vir aqui? E por que eu não convoco o advogado da Prefeitura para vir junto com ele também? Tem que acompanhar. Porque marca um dia com o Valério, ele não vem. Marca outro dia, tem compromisso na última hora. Vamos ver se dia 11 ele vem, né? Porque senão vem aqui, aí fica, então, não sei se pode, se não pode, fica uma situação...
Não, quanto a essa questão, secretário, está tudo certo. É. Na verdade, secretário, eu estou me antecipando a um erro que pode acontecer. Então, o que eu estou falando aqui é antecipando, porque hoje aqui está vindo aqui tudo que foi gasto. Aqui a Câmara não optou em nada. Aqui as secretarias, o prefeito, teve o orçamento aprovado pela Câmara e gastou da forma que ele achou melhor. Investiu mais em uma situação, menos em outra. Aqui hoje é só para falar números e o que já foi feito. Aqui não está pedindo opinião, não está vendo onde está a sugestão. Aí o que a Câmara fez? Sugestões no orçamento. Então, quer dizer, vamos ajudar a remanejar o orçamento. Aí vai lá e faz essa pedalada. Então, acho um absurdo. Exatamente. Independente do que nós estamos aqui hoje, a Major está fazendo uma apresentação de contas de um quadrimestre passado, que não envolve isso aí, mas surgiu o assunto. Eu acho que se tem alguém do jurídico aqui, pode dar alguma orientação. Então é assim, é uma sugestão apenas que Sim. se peça que nas prestações de contas quadrimestrais, que esteja sempre presente alguém. Isso, já é uma coisa, pôr eles para trabalhar mesmo, sabe? Pôr eles para vir, né? Porque ficar lá também no prefeitura lá só, vai para São Paulo, vai não sei para onde, né? Isso, mas o que eu estou me antecipando, porque na próxima já é referente na próxima já é referente desse ano, não é? Sim. Então, por isso que eu estou me antecipando para que na próxima aconteça dessa forma. Inclusive, secretário, o senhor tem responsabilidade civil e criminal, o senhor sabe disso. Como secretário, todos os secretários respondem criminalmente pela secretaria. Então, o que eu quero dizer é também para respaldar, resguardar o secretário, porque a forma que é gasto, de repente faz um gasto aí de forma, não vou falar ilegal, maldosa, má fé, mas tecnicamente de forma errada. Então, Isso, é exatamente isso que eu estou falando. É importante, porque os secretários respondem criminalmente para a secretaria. A responsabilidade é grande. Porque o jurídico, ele é assim, né? Vamos falar a verdade. O Mancha já teve na prefeitura, né, em outro mandato do Valério, acho que 2004, 2005 a 2008, e foi embora. Então, tipo assim, eles são de momento. Tá aqui o Ronaldo, está aqui quantos anos já funcionário da prefeitura? Permanente. Então, quer dizer, é uma pessoa que está permanente, né? Assim como os demais funcionários. Agora, igual o jurídico vem e fala, ó, faz assim, e depois, ó, pula. E as responsabilidades ficam tanto para nós, vereadores, quanto para o prefeito, secretários. Então, é importante, né, a Major, que é uma funcionária, ser efetiva, né, Major? Não, e hoje, não. Você está só como secretário. Mas há muitos anos já, Sim. né? Então, mostra a eficiência, hoje, assumindo uma secretaria, que responde criminalmente para a secretaria. Com certeza. Principalmente, você responde mais ainda, acredito, pelos demais secretários, porque você ajuda a remanejar esse orçamento. Então, é importante que caminhe junto juridicamente aí, para que a gente não cometa nenhum erro, aí, nenhum equívoco. Com certeza. Se vocês puderem já fazer esse documento, se quiserem até que eu leve,
Bom, apesar que não estão todos os vereadores aí, acho que seria interessante fazer, pegar a assinatura de todos e protocolar lá na prefeitura. Ok? A gente passa em sessão, vota ele, porque aí tem mais fé pública e tem a obrigatoriedade também criminal de ser respondido pelo Executivo. Ok, tá certo. Posso continuar? Pode. Então, aqui nós temos a Prefeitura, o Instituto de Previdência e a Fundação Cultural. Nós tivemos uma arrecadação no ano de 2019 de R$ 143.219.655,53, sendo que, dessa arrecadação, R$ 10.183.757,39 é do Instituto de Previdência. Ok? Então, o restante é a Prefeitura e Fundação. A fundação é muito pouco, porque ela só tem rendimentos de aplicação, aluguéis, então o restante é a prefeitura mesmo. Agora, o que nós temos de repasses que não são municipais? R$ 103.743.735,56 são receitas de Estado e Federal. Aqui estão todas as receitas, oriundas, inclusive, de recursos vinculados, de emendas impositivas dos deputados, certo? Então, nós tivemos uma arrecadação de governo federal e estadual de 103 milhões. Tirando dos 143 milhões, sobra 43. Tirando dos 43, os 10 milhões do IPREMOS, a gente tem 30 milhões, que é a receita própria do município. Dessas receitas, 20.331.000 são as receitas próprias tributárias, impostos, taxas, dívida ativa. O restante são receitas de contribuição, receitas patrimoniais, receitas de serviço. A receita de serviço é o Departamento de Água e Esgoto. Nós tivemos um plus no ano de 2019 de um trabalho efetivo junto ao DAS, para corte de água, para a pessoa vir e pagar as águas atrasadas, e com isso nós tivemos uma arrecadação muito boa, que a gente tinha em torno aí de 3 milhões, mais ou menos, de arrecadação do DAS. E no ano de 2019 nós conseguimos uma arrecadação de 7.346.000, certo? Aí depois temos as despesas. As despesas nós tivemos um total de R$ 132.865.219,12, sendo R$ 8.035.000 do Instituto de Previdência. Então, o Instituto teve um superávit dele individualizado de 2 milhões, certo? Nós tivemos com gastos de folha e encargos, R$ 67.679.755,24. Outras despesas correntes, que é material de consumo, prestação de serviço, R$ 45.608.893,33. Depois, investimentos, que são como um todo, ou obras ou aquisição de equipamentos, R$ 2.600.739,22. A amortização da dívida, que são os precatórios que a gente paga todo o mês, e mais algum pagamento de alguma dívida, de algum parcelamento com algum tipo de convênio antigo, que a gente teve muito devolução de convênios antigos, R$ 2.114.284,42. E aqui em amortização da dívida de refinanciamentos foram os pagamentos do IPREMOS, do parcelamento do IPREMOS que nós pagamos no ano de 2019. Ok? Ainda a arrecadação. Vocês estão pagando
Mas você tem a porcentagem que você vem pagando o atual? Uma porcentagem mensal? Não vou saber te passar isso de cabeça. Eu teria que tirar um relatório para poder te passar isso. Então, a gente precisava ver um relatório desse aí, mandar para nós aqui na Câmara, para a gente saber. Se vocês quiserem me oficializar solicitando isso, eu providencio e mando para cá sim. A gente vai fazer assim. Ok? Aí, com relação às receitas e às despesas, a gente tem um resultado orçamentário para apresentar para vocês. Então, nós tivemos uma arrecadação de 143 milhões, uma despesa de 132 milhões, um superávit de 10 milhões 354 mil 436,41 centavos, sendo que desses 10 milhões, 2 milhões é do Instituto de Previdência, porque eu apresentei lá para vocês, eles tiveram uma receita de 10, uma despesa de 8, tiveram um superávit de 2. Então, a Prefeitura teve um superávit aí de uns 8 milhões, mais ou menos. Ok? Tiago, eu não tenho condições de passar um montante exato sem ter documentos oficiais em mãos. O que eu posso te antecipar é o seguinte, nós temos pago todos os nossos restos a pagar, fornecedores, a gente tem feito o possível para pagar tanto de 2017 quanto 2018 e 2019, além dos nossos fornecedores do ano. Quando a gente tem algum problema, porque o fornecedor não quer entregar, porque não estava recebendo, eu mesma ligo, me comprometo a pagar, e a gente tem conseguido com isso voltar ao crédito da Prefeitura de Serrana. Certo? O montante, hoje, eu não tenho condições de te passar, porque o Instituto de Previdência, a parte do parcelamento, ele tem um juros muito elevado. Então, mesmo a gente pagando 6 milhões que eu apresentei na tela anterior, a dívida do IPREMOS, ela é corrigida pela taxa Selic, mais juros, multa e etc. Então, isso incide em muitos valores na hora de fechar uma dívida da Prefeitura. Além do que, os precatórios que nós temos, eles são reajustados todo ano. Então, o nosso precatório, mesmo nós pagando para o DEPRE, a gente tem um precatório muito alto. No fechamento de 2019, só o precatório deu em torno de 33 milhões de reais. Só o precatório, certo? Fora fornecedores, resto a pagar, fora o Instituto de Previdência, etc. Com relação à dívida como um todo, não estou falando do mandato 2017 para cá, ela está. Porque todos os outros mandatos foram deixados muito restos a pagar. Então, nós, esse ano, fizemos uma reunião individualizada com cada secretário para passar para cada um deles o orçamento deles, para que eles tenham conhecimento, porque a gente sempre quis fazer isso, mas nunca foi possível. E, dentre isso, nós passamos para eles também os restos a pagar de 17, 18 e 19, para que a gente consiga diminuir um pouco o gasto em 2020 e pagar todos os restos, pelo menos, do mandato do Valério. Certo? A gente está conseguindo, em conjunto com os secretários, trabalhar dessa maneira para poder reduzir. Agora, o montante da dívida, da mesma maneira que eu falei que a parte patronal do IPREMOS, eu teria que tirar relatórios oficiais para passar, vocês também podem me oficializar para eu poder responder para vocês. Aí eu apresento o montante da dívida da Prefeitura e tiro o montante da dívida só do mandato 2017 para cá. Ô, Maria José, os fornecedores de vocês, quando vocês atrasam, qual que é o tanto de mês que vocês dá para pagar tudo que vocês comprou dos terceiros, fornecedores? Normalmente, quando a gente faz uma compra, já tem o prazo para se cumprir o pagamento. A gente só não consegue cumprir quando o Tesouro cai muito a arrecadação. Porque a gente prioriza o quê? O pagamento de funcionários, o ticket. Mas o funcionário eu estou vendo ali, está dentro da meta, 52% ali pelo. Nem chegou isso, né? Nós fizemos um trabalho o ano todo, porque lá em 2017 a gente estava com mais de 60%, que nós herdamos do mandato anterior. Em 2018 nós conseguimos quase que chegar dentro da obrigatoriedade da lei, e em 2019 nós chegamos no 11,60 e pouco, que é o próximo quadro que eu vou apresentar para vocês. Ô, Major, estou te falando isso porque a gente depara hoje com a cidade abandonada, cidade largada, cidade suja, cheia de buraco. A gente tem ido no secretário, aqui, ó, sessão que você pegar todos os requerimentos aqui, ó,
A sessão ela é voltada principalmente na infraestrutura. E a gente aborda aí os secretários, os funcionários, e fala que está sem recurso. Pneu, a máquina está quebrada porque ele não consegue consertar o pneu. Procede, Taíde? Que eu estou falando? Não é? Faz buraco na rua, já faz 15 dias que o Marão esgoto lá, o buraco está lá aberto até hoje. Será que não tem um jeito de planear, jogar uma pedra britada ali, pelo menos, dar aquele entulho em cima do serviço que eles fizeram? Tudo isso que vocês estão falando, na parte de buraco na rua, de sujeira, de mato, etc., devido que nós tivemos um período muito extenso de chuva. Esse ano foi um ano atípico com relação à chuva. Mas já está... Major, isso chama irresponsabilidade. O chefe do executivo não tem cuidado das ruas, não tem cuidado do patrimônio público. Então, mas deixa eu só concluir, falta de manutenção. Eu tenho um requerimento aqui, que não é por falta de investimento, não. Foi gasto muito em asfalto. Só que a forma que foi feita, totalmente sem condições, sem preparo do chão, de desperdício, jogado o asfalto a forma que foi executada. Isso você sabe que gera improbidade, gera crime, isso gera problemas para o executivo. Então, eu estou levantando, a gente já pegou aqui informações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que aí fala que não tem dinheiro, que a prefeitura está no vermelho, que está endividada, e o que a gente tem deparado é que informações verbais isso está acontecendo, mas que o prefeito tem um dinheiro guardado, que não dele, né, que conseguiu enxugar para poder fazer um trabalho agora esse ano e tudo mais. Só que aí, eu tenho deparado aí de sexta-feira para cá, algumas exonerações de alguns servidores. E é engraçado que essas exonerações não foi para enxugar, né? Que está endividado, não consegue tapar um buraco que tem nessa avenida aqui, ó. Aqui, ó, perto da Câmara aqui, ó. O cara pintou o buraco ali, ó, para que ninguém possa cair. Não consegue tapar um buraco. Aí, remanejando um funcionário que ganhava 3, 4 mil para 8 mil. A população está reclamando sobre isso, Thiago. E aí... Não, esse final de semana aconteceu essas manobras. O Major sabe disso. Isso é claro. Alguns servidores que tiraram células e passou alguns outros cargos comissionados. Então, quer dizer, está aumentando a despesa. Então, quer dizer, enxuga, o funcionário já está lá, já tem um bom salário. Investe, tapa buraco, cuida da cidade, das ruas, as vias públicas. Isso dentro dos requisitos do Tribunal de Contas, isso é um dos requisitos de responsabilidade do Executivo, é cuidar dos logradouros, do patrimônio público. As vias, intransitável. Todo dia tem gente marcando que quebrou a roda do pneu, do carro, responsabilizando principalmente os vereadores, que não fiscaliza, e a gente sabe que isso não é verdade, porque a Câmara tem feito o seu papel, tem solicitado, tem reivindicado. As respostas que a gente tem é que não tem orçamento, que está sem dinheiro, que está com problemas financeiros. E aí remaneja funcionários para cargos que estavam, como chefe, por exemplo, eu tenho uma situação, o funcionário estava como um chefe e agora virou um diretor. Qual que é a justificativa? Ele passou a ter uma responsabilidade maior, será? Será que foi isso? Será que... o trabalho dele está merecendo? Eu não estou desmerecendo o funcionário, a pessoa, mas eu estou questionando a questão do dinheiro, do erário. Usa para, então, fazer um tapa-buraco. Pelo menos as pessoas terem dignidade de andar na cidade. A cidade está suja, abandonada. Podas de roçada. Outro levantamento que tem que ser feito aqui, viu, Taíde? Tem empresa aí que está contratada para esse tipo de serviço aí, e que é para melhorar, para intensificar o trabalho, e não está acontecendo. Então, Major, só te perguntei da dívida, porque a gente tem informações que a dívida era 93 milhões e hoje encontra-se em mais ou menos 107 milhões. Então, assim, a gente vai solicitar isso de forma oficial para que seja respondido, porque o prefeito, ao invés de diminuir a dívida do município, está aumentando. Como eu te falei, a gente tem feito um trabalho para diminuir realmente a despesa, estamos conseguindo pagar os fornecedores do mandato, porém, a dívida que tem correções, ela aumenta realmente. Então, você me oficializa para eu poder te responder o que efetivamente aumentou e o que nós diminuímos, para apresentar isso para vocês.
ok? Com relação à parte de buracos e de sujeira na rua e de mato, como eu estava falando, devido à chuva, realmente nós não estávamos fazendo, porque não compensava. Você tapa um buraco, a chuva vem, porque a chuva tem vindo bem violenta. Mas graças a Deus que Serrana não teve as chuvas que tiveram em outros municípios. É a execução, a forma que está sendo feita, Major. Não, tudo bem, mas tem um buraco ali, só para você ter noção, próximo ao Eldorado, teve um vazamento de água lá, frente à Ótica Carol. Aí arrumou o buraco, a prefeitura foi lá e jogou uma massa de qualquer jeito. Vai lá. Não, passa lá. Tem a foto aqui, ó. Tá me dando água lá ainda. Tem a foto aqui, ó. Fica sempre cheio de água aquela poça lá. Então, a Câmara está... Eu não sei o que está acontecendo, sinceridade, com o Executivo. A forma que... Isso é irresponsabilidade. Ó. Essa foto é de 3 minutos para trás. Tá lá, tá até hoje. Aqui, ó. E foi tapado o buraco. Como é que pode um buraco tapado em, sei lá, em 1 mês, 15 dias? Aí foi lá e refez, porque tinha voltado. E agora está de novo. Tinha um cachorrinho nadando. Esse dia a menina postou. Já que a prefeitura não faz a manutenção, pelo menos o animalzinho está se refrescando. Sabe, isso a gente pode achar isso legal, que legal. Mas isso para a gente é vergonhoso para a administração. Para nós que estamos no mandato, é uma falta de respeito com a população. Pô, e não conseguir lá tapar o buraco. Isso é o mínimo que um prefeito pode zelar pelo que já tem. Ele pode até não fazer novos projetos, mas zelar pelo que tem, isso é um mínimo. Assim, é 1% que ele pode doar dele, do trabalho dele. A gente tem um exemplo de Colatina, né? O prefeito vai lá, acaba com a mão na massa, tem atitude. Você vê o cara correndo atrás. Aqui, infelizmente, é tudo o contrário, porque a gente não vê o prefeito, só vê no gabinete. Então, assim, eu quero só manifestar, como a gente está falando de financeiro, porque se tiver aumentando a dívida do município, a gente tem que, inclusive, dia 11 o prefeito vai estar aqui, a gente já convocou ele, inclusive fica já para todo o pessoal convidado aí, 7 horas da noite, dia 11, para a gente tratar principalmente esse assunto. É um assunto muito sério. Se tá em problema financeiro, por que está contratando funcionário a mais? Com valores a mais. Com relação a esse tópico que você mencionou, essas mudanças foram feitas por conta da estação de tratamento de esgoto. A gente precisa de funcionários para tomar conta da parte da estação de tratamento. Por isso foi montada uma equipe para cuidar do DAS e da estação de tratamento de esgoto. Mas do esporte também? É a justificativa que eu tenho para te dizer. No esporte também? Aí o esporte, aí quem pode te responder é o próprio secretário de esporte. Então não justifica, você está me falando que todas as alterações que foram feitas foram realmente por causa de uma situação e não procede, porque tem outros servidores também de outros setores também que foram remanejados. Estou falando com relação à parte do DAS, tá? Porque foram acho que 4 ou 5 que tiveram algumas mudanças. O Alceu que estava, né? Ele foi exonerado. Ele foi exonerado. E a Carla assumiu o lugar dele, que é assistente do secretário. É um cargo de diretor. Para assistente do secretário, ele ia ter uma... Dentro da própria secretaria foi feitas essas mudanças para poder atender a necessidade da demanda. Certo? Não, tudo bem, mas aí agora, a gente vai levantar. Outro questionamento que você fez e comentou, que o prefeito tem um dinheiro guardado. O prefeito não tem dinheiro guardado. Não, a prefeitura não é prefeito. Mas eu frisei, não é dinheiro dele, não é. Sim, ele fez remanejos para que pudesse ter um recurso em caixa para poder fazer um trabalho mais intenso agora. Foram remanejos, foram recursos que realmente entraram para essa finalidade. Então, por exemplo, nós recebemos a sessão onerosa no final do ano. Esse dinheiro é para investimento. Inclusive é o dinheiro do pré-sal, não é? Pré-sal, eu sei. Certo? Então, esse dinheiro que está reservado para essas finalidades, de poder fazer algum recap, para poder tapar buraco, para poder comprar algum equipamento. Okay? E que o prefeito realmente invista naquilo que mais afeta a vida das pessoas hoje, que é buraco, que é operação tapar buraco, recap, porque, pelo amor de Deus, Sim, eu conversando particularmente com ele enquanto secretário de administração, eu sei que ele está muito preocupado com isso e quer fazer um trabalho para poder realmente melhorar a parte de infraestrutura do município. Ele tá... Mas faz tempo, viu, Major? Faz tempo. Tem buraco que nunca foi tampado desse mandato. Okay? Foi mandado, tem buraco que já, pelo contrário, tem buraco que já tampou 20 vezes. Por exemplo, perto do posto Shell lá, naquela viradinha lá, pode tapar. Você tapa o buraco, passa 10, 15 dias, o buraco está feito de novo. Por quê? É a forma que é feita. A forma que é executada. Ontem eu vi outra empresa trabalhando aqui, não sei o que lá, ambiental, não deu tempo de eu ler. Você informa dessa empresa nova aí?
Está roçando aí? Só por esse nome eu não sei te informar. Um Emble Ambiental, parece que eu li lá. Você viu uma empresa nova roçando aí ontem? Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. É outra empresa, não é essa daí não. Não sei o que ela é ambiental. Está na Adelém da Rosa, parou em frente ao Capitelli ontem. Só agora que eu cruzei com o carrinho dele que ele estava indo embora, não deu para ler na porta, estava escrito. Major, mas era isso. Tópico a apresentar são os gastos com o pessoal. Como eu disse nas maneiras como a gente está conversando desde o início, que nós pegamos uma folha com acima de 60%, a lei nos obriga a gastar 54%, sendo que a gente tem um limite prudencial, que é o 51,3%, para poder realmente se adequar dentro do exercício, fechar pelo menos dentro dos 54%. No ano de 2018, nós começamos a fazer um trabalho para adequar a folha, e em 2019 nós conseguimos chegar quase que dentro do limite prudencial. Então, nós tivemos aí um gasto de pessoal de 63.333.489,69, uma receita corrente líquida de R$ 112.607,16,96, sendo que aqui o que muito ajudou foram algumas emendas que vieram dos parlamentares e também a arrecadação do DAS, como eu havia dito para vocês, que nós tivemos um plus aí em anos anteriores, com detrimento a 2019, de quase 4 milhões. Toda arrecadação que ela é melhorada, ela influencia na despesa de pessoal, da queda da despesa de pessoal. Então, nós tivemos aí um total de 51,66, ok? Aqui são os gastos com educação, que nós temos a obrigatoriedade de gastar 25% dos recursos próprios. Então, são os impostos, os repasses federais e estaduais, que não recursos vinculados. Ok? Então, nós tivemos de recursos próprios 18.542.752,15, repasse de transferências federais 30.535.981,63 e estaduais R$ 26.154.682,78. Um total de R$ 75.233.416,56, a obrigatoriedade de gastar R$ 18.808 com a educação. Nós aplicamos no empenhado R$ 20.594.520,18, que totaliza 27,37. No liquidado, 18.998.617,29, dá um total de 25,25%. E no pago, R$ 17.285.933,72, que totaliza 22,98%. A diferença entre o liquidado e o pago são folha de pagamento, ticket, que de dezembro a gente paga em janeiro. Então, nós fechamos o ano da educação na parte liquidada com 25,25. Entre o empenhado e liquidado, alguns contratos vigentes que foram executados alguns trabalhos de fim de dezembro para o início de janeiro, mas é referente a dezembro, a nota é emitida em janeiro, a gente liquida em janeiro e paga até fevereiro, até março, dependendo do vencimento da nota fiscal. Ok? O próximo quadro é o recurso do Fundeb. O Fundeb é recurso da educação, 100% utilizado com a educação, sendo que 60% é obrigatório com o magistério e 40% é o mínimo que pode ser gasto com outros profissionais da educação. Então, nós tivemos uma arrecadação de R$ 30.510.805,72. Esse dinheiro, no período que ele fica na conta sem gastar, ele é aplicado, ele rendeu R$ 60.419,98, totalizando R$ 30.571.225,70, e desse montante, 60% com o magistério. Então, nós tivemos lá no empenhado um total de R$ 30.571.225,70, exatamente o mesmo valor que nós arrecadamos. Nós tivemos empenhado R$ 19.075.553,30 nos 60%, então deu um montante de R$ 62,40. E nos 40%, R$ 11.495.872,70, 37,60. Então, nós cumprimos
com a exigência da lei. Aplicamos mais de 60% com o magistério e menos de 40% com os outros profissionais. No liquidado, nós tivemos um total de 98,41%, sendo 62,37% no magistério e 36,03% nos 40%. E no pago, 56,78% no magistério e 32,48% no pago. Como que funcionam as porcentagens para o cálculo do Tribunal de Contas? Dentro do exercício, nós temos que empenhar 100%. Dentro do exercício, nós somos obrigados a liquidar, no mínimo, 95% dos 6. Nós aplicamos 98,41%, então nós estamos cumprindo com o que a lei determina. E até 31 de janeiro, liquidar o restante que falta, dos 98 para os 100, e pagar até 31 de janeiro. Aqui são folha de pagamento, ticket, e no caso do magistério, de 62,40 para 62,37, são os professores do Estado, que a Prefeitura paga com recurso do Fundeb, é transferido diretamente para a Secretaria do Estado de São Paulo, e eles mandam um relatório para a gente para pagarmos. Então, no caso dos salários de dezembro e 13º desses professores, o ofício só chegou em janeiro, por isso a diferença dos 62,40 para os 62,37. Nós liquidamos em janeiro e pagamos até o dia 10 de fevereiro. Ok? E a última apresentação, que é o da saúde, que da mesma maneira que nós temos a obrigação de gastar com a educação 25%, com a saúde é 15%. As receitas são as mesmas, os recursos próprios, que é os 18 milhões, do governo federal, que são 28 milhões 128 mil, e do estadual, que são 26 milhões 154 mil. Totalizou 72, 825, 651,07. Aqui tem uma diferença com relação ao da educação, porque a educação nós recebemos no final do ano o 1% do FPM. Esse 1% do FPM ele só incide na educação, não na saúde. Por isso que ele não computa, no total vai dar uma diferença aí de uns 2 milhões e pouco. Desse montante, a gente tem que aplicar 15%, seria 10.923.847,66. Nós empenhamos 22.585.426,84, que é o 31,1%, quer dizer, o dobro da obrigatoriedade. Nós liquidamos 21.939.791,30, liquidando 30%, já é o dobro do efetivamente obrigatório por lei, e pago R$ 18.180.701,47, 24,96. Então, mesmo que entre o liquidado e o pago, que é salário e ticket, que em janeiro todos os servidores receberam, mesmo que nós não tivéssemos pago, nós já teríamos cumprido com a obrigatoriedade só com o valor pago dos 15%. Então, como nós pagamos em janeiro o ticket, encargos dos funcionários e o salário, nós atingimos os 30,13% na saúde. Ok? Eu queria aproveitar que o secretário está aqui com nós, ele é Leilinha, se ele pudesse falar, para mim não ir lá pessoalmente, a respeito dos 300 mil do Léo Oliveira, os 136 itens, como que está a compra desse equipamento? Então, nós temos R$900 mil que já recebemos de emendas, está tudo um plano de trabalho só do SAMI, tem ali 300 mil que acho que é do Léo Oliveira. Do Léo Oliveira. Ai. Porque algumas são equipamentos que
Então está em bom andamento já. Não, está em andamento, sim. Alguns vereadores, algumas pessoas perguntaram a respeito que chegaram até colocar, parece que a gente está segurando isso. Então, deixei bem claro para o presidente da Câmara, conversando com ele, não, está todos os documentos encaminhando isso já para o Departamento de Licitação. Ok, obrigado. Hein? Por orientação do DRS ontem, antes de ontem, eu estive lá, nós estamos fazendo um desmembramento, aguardando uma resposta deles. Basicamente tem ar-condicionados para comprar. Nós queremos fazer a licitação colocando ar-condicionado e instalado. Como a emenda é de investimento, eles precisam me dar o aval para que isso aconteça. A empresa assuma a instalação, em vez de eu comprar o equipamento, fazer depois uma outra licitação, e quando a gente faz outra licitação, às vezes a gente tem empresa que não é credenciada dela, não é empresa credenciada, e cria problemas com garantia. Então, essa solicitação eu fiz, tem um e-mail protocolado na DRS, que a gente solicita a orientação. E coloquei para ele o seguinte: então, enquanto eu aguardo essa resposta, todos os demais equipamentos estão seguindo para a licitação, e depois nós fazemos a licitação específica para o ar-condicionado. Teve uma outra emenda de R$150 mil que veio. Essa emenda foi uma emenda do Estado também, foi um outro plano de trabalho, foi cadastrado em novembro, não estou lembrando do Estado que veio. Esses 150 mil foi utilizado para duas situações. Nós solicitamos todo o sistema de alarme CSTV para as unidades e o restante é a licitação de exame de imagem, que às vezes nós temos dificuldade na DRS, na regulação. Então nós vamos ter aí alguns exames que nós poderemos fazer, principalmente nos casos de urgência e para diagnóstico, para pouco, até na própria regulação. O sistema de alarme já houve a licitação, foi licitado, houve o ganho da empresa. A expectativa é que na semana que vem o contrato seja assinado e já na próxima semana, possivelmente, comece os trabalhos de instalação da CFTV e alarme em todas as unidades. Houve um ganho nessa licitação, é uma licitação que está prevista no custo de 87 mil, como foi um pregão presencial, houve disputa de preço, se chegou a um valor menor até. Nós também estamos fazendo uma consulta da DRS, se não podemos fazer um complemento desse plano de trabalho para utilizar esse recurso que sobrou. 99% da possibilidade parece que é zero. Nós vamos ter que devolver o recurso, não tem jeito. E a licitação você não tem como entender. Mas existe uma possibilidadezinha da gente conseguir utilizar isso. Ao final do plano de trabalho, quando a gente executar todo o plano de trabalho, já nos foi orientado em fazer o encaminhamento ao Estado de São Paulo, pedindo para que a gente utilize esse resto de verba aí. Aí a gente colocaria, inclusive, até, ou colocaria em exames para complementar o que já vai ser feito, ou, eventualmente, se a gente puder usar em outras situações de segurança na unidade, como, por exemplo, concertina, alguma coisa assim, a gente vai estudar a melhor forma desde que haja aprovação do Estado. Obrigado, mano. Alguma dúvida sobre a apresentação? Alguma pergunta que vocês queiram fazer ainda? Não? Então tá bom. Gente, muito obrigado pela participação, pelo comparecimento. Eu estou às ordens na Prefeitura, no setor da contabilidade. Qualquer dúvida, qualquer documento, qualquer requerimento, eu estou à disposição. Ok? Muito obrigada, viu? Eu queria falar referente às emendas impositivas. O ano passado tem uma emenda que foi feita minha de R$50 mil para castração de animal. Eu estou desde o início tentando sentar com os zoonoses para ver de que forma que a Secretaria de Saúde vai aplicar essa emenda. Porque emenda impositiva não é para pegar o que já pagava, o que já gastava com o setor e falar que está gastando com a emenda impositiva. A emenda impositiva é para complementar o que já era investido. Porque senão não adianta ter emenda impositiva. Eu queria saber, referente às castrações, como foi feita essa emenda impositiva minha. Para a gente se organizar e ver de que forma que vai ser distribuído esse recurso, porque as pessoas estão me cobrando na rua.
Elas querem saber de que forma que vai ser feita essa castração. Eu tentei marcar com a zoonose, infelizmente a Cíntia não demonstrou nenhum tipo de interesse em sentar, em conversar. Então a emenda impositiva até o exato momento, né, Tiago, ficou uma coisa meio estranha, a gente não consegue... Foi 14 mil para cada entidade. Aí a informação do padre Marcelo, o pessoal me chamou lá, passou que a informação que tinha até da própria Major, que ela realmente confirmou aqui, que o jurídico orientou ao quê? Por exemplo, se passava 100 mil, aí passa menos 14 mil do que passava para cumprir legalmente os 14 mil que está sendo destinado, entendeu? Uhum. Que é uma pedalada isso não pode ser feito de forma alguma. Então, quer dizer, fica ruim perante, igual você anunciou que está destinando, as pessoas estão cobrando, então quer dizer, vai tirar 50 mil que já mandava para a secretaria, ou destinando isso, e complementando com 50 mil que é exigência legal por causa da emenda impositiva. Então, quer dizer, fica elas por elas, não vai acontecer e não é feito. Né? Então, é exatamente isso que eu até falei aqui. Não, e a Maria José também, porque tudo bem, é que você não estava aqui, houve uma discussão sobre essas questões. Realmente assim, isso é um negócio meio novo. Então, eu acho que a gente não fazer coisa errada, seria interessante então, que tivesse uma reunião com o departamento de vocês, para ver a forma correta dessas aplicações. Por exemplo, no meu orçamento, e não está lá no custeio da unidade, está no custo, entrou como administrativo, não é isso? Isso. Entrou no custo divisão administrativa. Mais lá, de recursos das emendas impositivas, que eu vou ter que aplicar pela administração, não pela área de custeio. Uhum. Só um entendimento disso. Está destacado no orçamento. Tanto é que eu já pedi para a Cíntia, no caso das castrações, que já comece a fazer os orçamentos para que a gente possa fazer essas castrações o mais rápido possível. Uhum. Isso assim, independente do que vai ser discutido quanto à aplicação da emenda, para que não se faça coisa errada, para não haver nenhum prejuízo nesse lado nem do outro. Então, eu acho que deve ser bem encaminhado nisso. São duas coisas distintas a resolver. Uma é, vamos discutir como é que é a aplicação dessas emendas, para que ninguém faça nada errado e não haja uma interpretação que não está sendo feita. Então, isso aí é pedalada, porque eu estou tirando, mas estou complementando. Eu acho que isso precisa ser esclarecido, porque não podemos ficar com essa dúvida. E a outra coisa, com relação ao aspecto específico da castração, eu já autorizei a fazer os orçamentos da castração e vamos usar o recurso que está destinado dentro da pasta para a castração. Entendi. Mas eu acho salutar essa reunião para evitar esse tipo de situação que nós estamos tendo aqui, para evitar dúvidas. Nós temos que fazer certo. O que a gente precisa saber é se, por exemplo, esse recurso que já tinha na pasta, que já era utilizado ano a ano para essa finalidade, com a somatória da emenda impositiva. Né? Eu já tinha 50 mil na pasta. Né? Então você tem que ter 100 mil com a emenda impositiva. Virou 100. Né? Então se eu já tinha 50, com a emenda impositiva vai continuar 50, aí a emenda impositiva não está sendo aplicada. Esse 50 que está aumentando, ele foi retirado de alguns outros setores para poder aumentar ali. Exatamente. Para mim, isso está muito claro. A hora que ele me apresenta o orçamento e que está destacado ali aquilo que eu tenho que fazer por imposição da Câmara, imposição não for, por emenda impositiva, perfeito. Tirou-se de algum lugar do meu orçamento a primeiro, porque eu não tenho orçamento a mais. É isso, Maria? Não, na verdade, as emendas foram sugestões dos próprios vereadores. Eles tiraram a grande maioria da parte da administração. Eles não tiraram da saúde. Eles aumentaram para a saúde e tiraram a grande maioria foi da administração. Os vereadores fizeram um plus para todas as secretarias e prejudicaram a administração, essa é a verdade.
Mas só respondendo a pergunta do Denis, como o Thiago já havia comentado sobre o assunto, o que eu pedi para ele? Para que vocês façam um documento, ele falou até que acho que vão fazer em sessão para ter uma força maior, solicitando essa explicação, nem que for aqui, ou a prefeitura, chamando o jurídico, chamando a mim, caso vocês queiram que eu venha, para a gente poder alinhar e não ter problemas nem para nós e nem para vocês. Sim. Como eu te disse, a única coisa que nós não podemos cumprir são aquelas que estão em desacordo com a lei. Por exemplo, o SECAC, porque ele não tem documentação, ele não pôde participar do credenciamento. A parte de doação de medicamento através do social, porque o social tem uma lei federal que veda essa doação ou entrega de medicamento através da Secretaria do Social. Isso é só pela Secretaria da Saúde. Certo? Por isso que a saúde consta com assistente social para fazer esse trabalho de que se realmente a pessoa é merecedora ou não de receber aquele medicamento. Certo? Mas isso também já está sendo discutido, a doutora Carolina está aguardando um retorno do jurídico da prefeitura, a gente podia aproveitar e já discutir todas essas dificuldades e pendências. Ok? Tá bom. Certo? Mais alguma pergunta? Estou dispensada? Obrigada, gente. Obrigada.